Boa tarde a todos. Então, eu sou coordenadora do Programa Saúde na Escola, da Secretaria Estadual de Saúde, e hoje o objetivo da nossa conversa é falar do Programa Saúde na Escola dentro do Sistema de Informação da Saúde, que é o ESUS. Eu já vou justificar que eu não vou entrar muito nas questões do prontuário eletrônico, de como instala, enfim, porque isso está tendo uma capacitação grande no estado todo, com DataSUS, para as questões mais técnicas. Então, eu vou me deter mais às questões do Programa Saúde na Escola. Só para relembrar vocês que a gente teve um crescimento grande de adesão, né, no ano passado. Esse ano, até sexta-feira, nós temos 161 municípios que aderiram. A adesão termina dia 15, então eu queria deixar aqui um apelo, né, para as pessoas que têm dúvida, mande e-mail para a gente, por e-mail do PSE, ou que precisam de algum auxílio, que não conseguem finalizar a adesão. Eu vou falar um pouquinho sobre a adesão, mas esse ano a adesão é muito simples. Todas as telas que eu vou passar aqui, muitas são print screen do próprio sistema que está lá, tem muito manual, que é muito bem descrito, que é só vocês entrarem, qualquer dúvida, lendo com atenção manual, conseguem instalar o CDS, o PEC, fazer adesão, enfim. Então, o que nós temos de novidade em relação ao termo de compromisso? Não precisa mais mandar o termo de compromisso para o Ministério da Saúde. As escolas que já tinham feito, ou os municípios que já fizeram adesão no ano anterior, de 2013, só vão confirmar a adesão. Então, tem que entrar lá, aí verificar se quer deixar as mesmas escolas, ou se quer modificar, acrescentar ou diminuir, aí tem que fazer essa modificação. Se vão permanecer as mesmas escolas, vai só direto para a finalização, ver se o nome do secretário está correto e imprime o documento, finaliza, porque muita gente tem esquecido de finalizar. Então, se você não finaliza, ele não aparece no nosso relatório. Você pode imprimir que ele não aparece no nosso relatório. Então, tem que finalizar, imprimir e guardar esse documento. De preferência, uma cópia com a educação e com vocês. Ele pode ser solicitado em algum momento. É a garantia de vocês, no caso de ter algum problema com o recurso, é a garantia de vocês que vocês finalizaram a adesão. Então, no sistema estarão os dados pactuados no ano de 2013, atualizados conforme o censo escolar de 2013. Então, sempre puxa do ano anterior, para estar bem atualizado, mas a gente sabe que já tem recebido queixa de alguns municípios, que tem uma outra escola errada. Esse ano, acho que o número de erros é muito menor do que os anos anteriores, mas são retirados do censo escolar. Quem tiver problema também, entre em contato com a gente, por e-mail, né, que eu estou sempre olhando os e-mails e eu vou tentando ajudar cada município. Os gestores municipais poderão optar por manter os dados já presentes ou alterá-los, como eu já falei, conforme a sua necessidade e conforme a capacidade das equipes que tem naquele território. O termo de compromisso, então, ele vai ser válido até 1º de 8 de 2014 e ele vai ficar arquivado com vocês. De novidades também, nós temos o NutriSUS. O NutriSUS é uma estratégia nova que faz parte da Ação Brasil Carinhoso e é uma estratégia de fortificação de alimentação infantil com sachês. Essa estratégia ela tem comprovação e evidência científica de que é a estratégia de prevenção de anemia com maior evidência. Então, já se tentou de várias formas, a dose única do ferro, dose semanal, com as famílias, enfim. A gente tem um problema de adesão em relação à prevenção de anemia. Então, essa é a estratégia que tem evidência, que dá mais certo, que tem maior impacto. Ele vai ter vitaminas e minerais e você somente, a unidade de saúde, vai receber o sachê via Ministério da Saúde, mas vocês vão entregar esses sachês para a escola, para a creche,
E ela que vai administrar, que vai ser orientada para administrar, para monitorar, né, o tempo que tem que dar diariamente na comida, enfim. Mas os municípios que vão poder aderir ao NutriSUS esse ano são aqueles que estão são municípios prioritários, que estão dentro do Brasil Sem Miséria. Então, esse ano, não é possível que todos façam adesão, somente esses municípios, porque ainda nós não temos como, está havendo uma produção nacional, não teríamos como liberar isso para todo o país. Então vai ser para essas áreas prioritárias. Mas no próximo ano, com certeza, vai ter um aumento dessa disponibilidade dos sachês. Para os municípios prioritários por doenças negligenciadas em eliminação, então são 17 doenças que estão ligadas à miséria, à pobreza, né? Então tem vários municípios que estão nessa situação. No estado nós temos 60 e poucos municípios que estariam dentro do Brasil Sem Miséria. Então essa ação é muito importante porque você está permitindo, de certa forma, a equidade, porque esse recorte de populações com frequência fica fora de qualquer ação da unidade de saúde. O acesso ao portal do gestor. O portal do gestor continua o mesmo, a carinha dele, né? Vai aparecer a mensagenzinha ali que dia 15 de maio termina a adesão e você tem que estar cadastrado. Se já aderiu o ano passado, já tem o cadastro, mas o cadastro inicia sempre com o cadastro do gestor e depois, a partir desse cadastro, libera para os GTIs, que liberam para as escolas e que liberam para as unidades de saúde, e também pode ser liberado para alguém do GTI, da educação, monitorar com vocês, né? Então, os gestores municipais de saúde têm um CNPJ e tem uma senha que é do Fundo Municipal de Saúde. Então, a primeira entrada nesse sistema tem que ser por esse meio. Vai acessar o portal, administrar os usuários que terão acesso a esse sistema. Então, esse gestor ou alguém que está na figura do gestor é que vai liberar as próximas senhas para o GTI. O perfil Fundo Municipal de Saúde terá apenas a função de gerenciar o cadastro do usuário, perfis do município. No caso de não ter a senha do fundo, informa o CNPJ e coloca "esqueci a minha senha", e a senha vai ser enviada por e-mail. Se o e-mail do fundo não estiver cadastrado, é óbvio que não vai receber, né? Pode estar desatualizado, pode ter mudado a gestão, o secretário, enfim, pode não ter acesso a esse e-mail. Então, o que é que tem que fazer? Entrar em contato com a DICOM do nosso estado, que é a Divisão de Convênios e Gestão. E lá eles vão fornecer isso para vocês. Aqui a gente mostrado. Um passo a passo para adesão. Eu vou falar de novo, está tudo na página lá do PSE. Cadastro dos secretários de Saúde e Educação e representantes do Grupo Intersetorial de Trabalho Municipal, que é o GTI-M. Então, para quem vai fazer pela primeira vez a adesão, tem que fazer o cadastro. Em cima tem uma série de informações de cada um dos secretários que tem que participar. E depois, dos representantes do GTI também tem os dados que tem que informar. Aí lá vão estar as escolas e as escolas prioritárias e os níveis de ensino, que vai de creche, ensino fundamental, ensino médio e a educação de jovens adultos. E de cada nível de ensino vocês vão poder selecionar adesão, sempre lembrando que tem ações essenciais que são obrigadas a aderir e as ações optativas que não é necessário aderir. Escolher as escolas de níveis de ensino e os níveis de ensino e, como eu já comentei também, a adesão ao NutriSUS esse ano ela é optativa. Vincula a equipe à escola, né?
A apresentação, aparece a apresentação das ações essenciais e optativas, aí vai selecionando cada uma das ações, né, fazendo a adesão de cada uma das ações, e lá nós temos o componente 1, o componente 2 e o componente 3. Tem a opção de você visualizar para ver se está tudo correto, finaliza, imprime o termo de compromisso e guarda, como eu falei no início. Então, assim, parece simples, mas sempre tem algumas confusões, assim. Geralmente, é o cadastro errado ou que não finalizou o documento. Nós tivemos ligação de municípios que disseram que não estão na lista, que fizeram adesão, mas certamente ocorreu algum erro nesses passos. E, geralmente, é não finalizar o final ali para imprimir o termo de compromisso, tá? A última etapa. Ou quando tem erro no cadastro dos secretários, que fica alguma coisa em branco, aí você tem impressão porque passa para as páginas seguintes e aí acaba achando que fez, mas não fez. O que são as escolas prioritárias, né? Então, já falei um pouquinho das escolas que estão no Plano Brasil Sem Miséria, mas são creches e pré-escolas públicas e conveniadas do município, escola que tem adolescentes em medidas socioeducativas, todas as escolas do campo, escolas que participaram no ano anterior, de preferência, deixar essas, né? E 50% deve permanecer a esse grupo de escola prioritária. E pelo menos uma creche. Se o município não tem uma creche, ele vai botar uma pré-escola. Mas lembrem que se vocês escolherem 10 escolas, 5 tem que estar dentro da lista das prioritárias. 50% dos alunos pertencentes às famílias beneficiárias do Programa Saúde na Escola. Ou seja, aquela instituição de ensino, creche, ensino fundamental ou pré-escola, que tenham 50% dos alunos no Bolsa Família, né? Então, essa creche é prioritária na hora da escolha de vocês. Aí nós chegamos nos nossos sistemas de informação. Eu não vou falar do CIMEC, eu sei que com todas as complicações que nós temos em relação ao ESUS, que é o Sistema agora de Informação da Atenção Básica, as dúvidas em relação ao CIMEC me parecem grandes, tá? Mas também tem manual disponível no site. É só seguir o passo a passo. As pessoas têm tido muito problema, não recebi a senha. Primeiro eu queria dizer assim, encerrou a informação do CIMEC no dia 30 de abril. Mas vocês podem continuar, porque o CIMEC fecha e abre. Obviamente você vai botar a informação depois, mas isso vai atrasar o seu repasse financeiro, né? Lembrando, no CIMEC vai o componente 1, componente 2 e componente 3. E é aquela história, só pode ter um perfil, não pode ter 2 perfis. Quem informa os dados no componente 2 tem que ter perfil educador-escola. E do componente 3 tem que ser do GTI, então tem que ser Secretaria Municipal. Só existem esses 2 perfis. É frequente que, por causa da modificação do sistema do ano passado para cá e da educação, que a pessoa tenha vários perfis. Mas tem que ir lá e retirar todos esses perfis, senão não consegue fazer adesão. Para quem não fez o cadastro todo certinho, mas que fez o cadastro, e tem se queixado que não recebe a senha. Vocês podem entrar com a senha CIMEC DTI, D de dado, T de telhado, I de Ivo, tá? E você lá dentro vai ter a opção de trocar a senha, e você troca a senha. E aí sempre tem que mandar um e-mail para a gente na saúde, pse@saude.sc.gov.br, para que nós não vamos liberar a senha para vocês, nós vamos liberar o acesso. E quando a gente entra para liberar o acesso, a gente já vê se está tudo de acordo. Então vamos à questão do ESUS. O que nós vamos informar no ESUS? O componente 1. Então o ESUS é um sistema nacional que vem para melhorar toda a informação, para interligar essas informações, para a gente lembrar
ou melhorar a questão de referência contra referência, porque a tendência é que tudo esteja em um único sistema e de cada indivíduo que a gente atenda, cada cidadão, você vai ter acesso a todo tipo de atendimento dele, de vacina, de odontologia, se foi feita atividade coletiva, se está no PSS, se não está, né? Então, é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações de atenção básica em nível nacional, alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos sistemas de informação. Uma informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico, que era o sonho, acho que de todos nós, de termos um sistema único eletrônico, né? E depois, é claro que essa etapa é SUS da atenção básica, o AB, mas vai ter o SUS para hospital, para SAMU. Então, acho que vai ser um grande ganho de qualificação do nosso atendimento dos cidadãos. Aqui eu coloquei, só para lembrar a vocês, provavelmente não está dando para ler, mas lá no site do PSE tem uma fichinha com o componente 1, né? Quem esquece quais são as ações, avaliação antropométrica, saúde bucal, saúde ocular, a vacinação, né? E aí do lado tem o nível de ensino e se a ação é essencial. Essas que eu falei são essenciais, né? E aí a ação, a meta, enfim. Então uma tabelinha bem compacta que vocês podem estar acompanhando e não se perder na hora de planejar suas ações. O componente 2, que são as ações de promoção e prevenção de saúde, que também tem ações optativas e ações que são essenciais. Antes de entrar no ESUS propriamente dito, é muito importante que vocês criem o grupo intersetorial de trabalho municipal. Porque chega nessas fases de adesão, sempre isso é responsabilidade da saúde, da educação, o CIMEC da educação. Se vocês não estiverem trabalhando intersetorialmente, fica muito difícil para qualquer setor arcar com essa carga de trabalho. E tudo é para a gente melhorar a qualidade de atendimento e que uma fatia dessa população que não tem acesso, muitas vezes, ao atendimento, né? Porque as crianças ficam maiores, as famílias já acham que não é necessário e algumas coisas vão ficando para trás. Então, sempre lembrar que ao aderir ao PSE, eu estou garantindo uma forma de acesso à atenção à saúde integral e à educação integral. Então, isso tem que ser pactuado e planejado pelo GTI, tem que fazer oficina, enfim, vocês têm que conversar, tem que fazer uma agenda em comum. Porque senão fica essa coisa sempre dicotômica, um botando culpa no outro. E trabalho intersetorial, ele é difícil de ser construído, mas cada um tem que sair do seu lugar e com humildade aprender com o outro e conseguir planejar em conjunto. Então, ESUS no contexto do PSE. Então, os objetivos eu já falei, que é informatizar os processos de trabalho, no PSE também, otimizar os cuidados dos serviços de atenção à saúde. É claro, se o seu dentista da unidade fica sabendo que você já fez uma ação de prevenção nas escolas, que não necessariamente é o dentista que tem que fazer, então ele já está sabendo disso. Então essa informação, ela circula por toda a equipe, por toda a unidade, por todo o município, e é bem importante que você tenha o seu diagnóstico situacional, o seu diagnóstico individual. Isso vai facilitar e qualificar muito o atendimento das nossas crianças. Garantia de um fluxo qualificado de informações. Então, dentro do ESUS-AB tem o CDS, que é a coleta de dados simplificado, e o prontuário eletrônico do cidadão. Esses dois sistemas vão alimentar o CISAB. Então, não é só o programa Saúde na Escola, as atividades coletivas que vão fazer parte do CISAB, mas todas as ações de atenção básica depois vão confluir, né, vão ser armazenadas nesse sistema. Então, isso é de uma grandiosidade de informações e informações qualificadas
que eu acho que é o sonho de todos nós. O primeiro passo para você instalar o eSUS é fazer o seu diagnóstico de município e de unidades. Então, quantos computadores tem na unidade, se todas as equipes de saúde têm acesso ao computador, se só tem um computador para toda a unidade, se tem uma internet boa, nos consultórios, ou não tem internet na unidade, ou tem só uma internet boa no nível central, na Secretaria Municipal. Então, tem vários cenários que vocês podem estar optando para implantar o sistema, o prontuário eletrônico. Essa última versão, que é a 1.2, ela já vem com o CDS acoplado ao prontuário eletrônico. Então, é uma coisa só, não precisa você estar importando, exportando, você vai alimentar lá o CDS e ele já vai dar dentro do prontuário eletrônico, que já vai fazer online essa transmissão para o Ministério da Saúde. Então, só para lembrar vocês, nessa fichinha inicial, depois que vocês baixaram lá todo o software, no cantinho tem ficha de atividade coletiva. Então, essa ficha de atividade coletiva é que é o nosso foco de trabalho dentro do programa Saúde na Escola. O passo a passo para a implantação. Então, identificar o coordenador da implantação do sistema. Diagnosticar, o que eu falei, capacidade de recursos humanos existentes e realizar um levantamento da capacidade tecnológica disponível nas secretarias e unidades básicas de saúde, que você vai ter que planejar. E vai ter que ter um administrador disso, alguém vai ter que cuidar do funcionamento desse sistema, né? Então, embora seja descentralizado, se tiver tudo ok, se tem internet boa, se tem computador para todo mundo, ainda assim é necessário que alguém fique responsável por isso. E esse administrador, na hora que ele faz o seu cadastro, ele pode estar ajudando os outros servidores a fazerem os seus cadastros. Cada máquina que um servidor vai utilizar vai ter que fazer o cadastro, e você vai ser o CPF e vai o IP daquela máquina. Então você fica como responsável por aquela informação que você está digitando, seja no consultório, na Secretaria Municipal, seja em algum servidor da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, depois desse passo de fazer o levantamento de computador, de impressora, de internet, da qualidade de internet também, do ambiente, enfim, garantir a integração do plano local ao plano regional. Por exemplo, de uma unidade de saúde, que ela tem um servidor local, e esse servidor local ele é importante, porque se você tem, no caso de um cenário ótimo, vários computadores trabalhando naquela unidade, no caso de você estar transmitindo informações, você tem que tomar o cuidado de o profissional que está usando o prontuário eletrônico naquele momento não ficar com acesso prejudicado. Isso é uma questão mais de técnica de informática, mas o DataSUS ele está fazendo formações no estado inteiro, já fez uma parte do estado, com técnicos das várias secretarias. Alguns técnicos são da área de informática, então vão ter uma facilidade de estar auxiliando vocês. Então, isso é bem importante vocês localizarem esse técnico, né, que está fazendo essa capacitação para ele ajudar vocês. Mas é uma decisão do gestor, né? É uma decisão do gestor. Só que assim, quanto mais nós adiarmos, mais difícil fica. O eSUS ele não veio para complicar, ele veio para facilitar. Viabilizar a qualificação de profissionais para capacitar os profissionais de saúde e de tecnologia da informação do município. Então, isso é o que o DataSUS já está fazendo. Articular e viabilizar a equipe de suporte à informatização e elaborar uma estratégia de implantação, né? Então, nós recomendamos, e o DataSUS também tem falado isso, o próprio Ministério recomenda nas capacitações, que agora, nos primeiros meses, não seria recomendável que uma unidade que tem tudo,
né, que tem internet no consultório, que tem o computador, não comece a transmitir direto para o Ministério, mas sim para esse administrador, para que ele monitore a qualidade dessas informações. Qualidade no sentido de não preencheu tudo, não preencheu adequado, porque acaba tendo um prejuízo. Aí, né, o que nós queremos é qualidade de informação e até no repasse financeiro que a alimentação do CISAB vai permitir. Essa versão do 1.2, ela também traz uma novidade. Para quem tem sistema próprio, que tem um sistema que comprou, enfim, ou que a sua secretaria desenvolveu e quer continuar com o sistema, foram disponibilizados os Trifts. E esses Trifts vão propiciar que você faça uma migração dos seus dados, daquele prontuário que você já tem, para o PEC do Ministério. Só que é importante que, ao fazer esse processo, lembre que todas as fichas que nós temos que preencher, ou os dados que nós temos que preencher, que vão da Secretaria para o Ministério, eles têm que constar no teu sistema próprio. Se você não fizer essa adaptação, não adianta eu botar lá a atividade coletiva na escola de saúde bucal se isso não consta no teu sistema, principalmente em relação às atividades coletivas. Não vai ter similaridade, né? Não vai ter essa ligação, porque a informação tem que ser construída dentro do sistema de quem tem. Então, já está disponível, alguns municípios já estão trabalhando nesse sentido, e é bem importante que isso seja encaminhado. Através da funcionalidade Importar CDS, disponível no perfil Administração, é possível a importação dos arquivos gerados do PEC, CDS e outros sistemas do modelo de registro de atendimento simplificado. O que eu acabei de falar. Então, quem baixar essa versão já tem o CDS lá, vai ficar muito fácil. E outra questão que vai ficar muito fácil com essa versão é que você vai alimentar dados de atendimento da própria unidade. Digamos que a criança fez avaliação antropométrica em algum dia. Crianças do Bolsa Família fizeram a avaliação antropométrica que precisa fazer. Está lá registradas as avaliações. Essas avaliações migram para o CDS e você deixa de fazer um retrabalho, né? Que acho que é a grande queixa das equipes. E assim pode trabalhar naquilo que são as ações, as metas, a intervenção e não ficar muito preocupado com essa questão. Por meio daí da funcionalidade Exportar CDS, também disponível no perfil Administração, todos os atendimentos finalizados do PEC e não transmitidos serão exportados no modelo desse registro de atendimento simplificado. Para aqueles municípios que não tenham acesso à internet, tá? Que só tem uma internet no nível central, na Secretaria Municipal de Saúde. A partir dessa versão 1.2, os softwares do prontuário e do CDS somente importarão informações do CNES do arquivo XML gerados e disponibilizados nesse endereço do portal. Isso é importante porque estava dando muita confusão. Se a gente pegar um banco de dados do CNES, ele é imenso. E agora, através desse portal, você tem acesso ao seu grupo de informações de CNES, e que é um arquivo menor, então XML, que você vai colocar lá dentro do CDS, né? Vai importar para dentro do CDS, e isso já vai ser salvo lá, porque isso você necessita para colocar as equipes de saúde da família. Então, solicite ao gestor do CNES, qualquer município, isso é obrigado a ter alguém que lide com o CNES, e aí ele vai obter esse arquivo para vocês. Como instalar? Então tem essa paginazinha, tem vídeos, enfim, vocês vão clicar ali, tem toda a explicação para fazer o download. Tem até uma versão de teste que vocês podem estar treinando para auxiliar suas equipes ou quem for usar, né? Importante para quem? Então, assim, eu não tenho um PEC 1.2 na unidade, vai ser feito à mão, já vou passar as várias possibilidades, mas naquele nível, naquele servidor
que vai transmitir para o Ministério, ele tem que ficar ligado nesses horários. Ele tem que estar das 0 horas às 6 da manhã, funcionando, porque esse servidor é que vai transmitir esses dados automaticamente para o Ministério da Saúde. Se ele ficar desligado, não garante a transmissão. Acho que aqui eu já tinha passado um semelhante. Então, agora, dos cenários. Nós temos 6 tipos de cenário. Então, por isso é importante o diagnóstico para ver onde vocês vão se colocar. Atenção básica municipal que não tem computador, não é informatizada, não tem internet, e a única possibilidade é lá na Secretaria Municipal, no nível central, que eu vou ter um servidor central e um computador com internet. Então, a atividade coletiva ela vai ter que ser feita manual, como alguns já fizeram, com a fichinha, né? E preenchendo os dados ali corretamente, e esses dados, então, vão ser disponibilizados para o nível central, para que o nível central passe essa informação. Tá? E aí, se tiver um CDS implantado no município, você pode, na unidade, você pode alimentar o CDS e fazer tudo isso offline, né? Ou transmitir por internet, ou por e-mail, ou então, no caso de quem não tem internet, com um pendrive, vai lá, entrega um CD, enfim, entrega na Secretaria Municipal de Saúde, que ela se encarrega de passar isso para o seu sistema e a transmissão para o Ministério. No cenário 2, a Secretaria tem computador com internet, mas a Unidade Básica de Saúde tem computador sem acesso à internet e podem digitar as fichas. Tá? Então, é isso que eu falei, pode digitar as fichas e aí colocar num pendrive e transmitir isso offline para a Secretaria Municipal de Saúde, que deve ter o seu servidor lá com o PEC 1.2 para transmitir para o Ministério. Quando a unidade básica tem computador e internet, mas não tem computador para todo mundo, né? Então, alguém vai ter que digitar das pessoas que não têm computador, isso é muito óbvio, para fazer o mesmo trabalho anterior, né? Salva e aí transmite offline essa informação. O cenário 4 é semelhante ao anterior, só que aí tem a disponibilidade de um servidor local, né? Então, esses dados de alguém que fez ficha manual, de que fez no computador, eles vão para o servidor local e esse servidor local lá da Unidade Básica de Saúde é que transmite para o servidor central. Então, aí nós já começamos com a transmissão online. O cenário 5 já começa a ser um cenário bom, né? Todo mundo tem computador, tem internet, tem um servidor local que transmite para o servidor central. O cenário 6 é o ótimo, né? Que cada profissional tem o seu computador, tem uma internet boa e ele transmite direto para o servidor da secretaria que transmite para o Ministério. Então, não vai para um servidor local como o anterior. Então, são esses os diversos cenários. Cada município tem que ver onde se encontra nessa situação. E se tiver dificuldades, a primeira opção é ter o servidor na Secretaria Municipal para que vocês não percam recursos e não percam dados também, né? Então, acho que é um exercício ainda importante. Nem tudo ainda, o sistema não está completamente fechado, né? Então, tem algumas questões que ainda não estão disponíveis, mas a atividade coletiva a gente já tem. Tem alguns problemas ainda com o CBO, que é o registro do profissional, ainda que alguns profissionais, tipo uma nutricionista fazer uma ação, um grupo de saúde mental, digamos. Então, dentro da caracterização da profissão dela, não existe isso. Então, ela não vai conseguir registrar essa ação na folha, na ficha, tá? E aí, vocês podem organizar isso da melhor forma possível, mas tem algumas questões ainda para serem acertadas.
O preenchimento e a digitação das fichas de atividade coletiva, aqui tem um exemplinho que também está lá no site do PSE, de como preenche a ficha. Isso vale também para quem faz no computador ou para quem faz manual. Lembrar que tem que colocar data e horário, o número previsto de participante, o INEP da escola, que vocês devem ter isso lá quando fizeram a adesão, mas tem que ter o INEP da escola. Aqui, se vocês forem registrar as várias pessoas que vão fazer a atividade, a primeira que tem que estar com os dados completos e, como eu falei, tem que ter esse CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, compatível com aquela ação que ele está realizando. E aí vai clicar em avaliação procedimento coletivo, vai escolher a faixa etária, que é na primeira coluna. A segunda coluna é das atividades que tem que fazer. Mais adiante eu explico um pouquinho melhor. Se for Semana Saúde na Escola, tá o xizinho ali, põe o X no Semana Saúde na Escola, vai avaliar a antropometria, aí começa a fazer a digitação dos dados. É bem importante também que no final da ficha coloque o número de participantes dessa atividade. Porque vocês lembram lá que o repasse do dinheiro é por número de alunos. Cada 599 alunos, a equipe, a Secretaria de Saúde, através do PAB variável, vai receber R$3.000. Então é importante que se coloque o número. Para registrar nominalmente e individualmente na ação, só vão ser registrados dados alterados por enquanto. Aquele município que é pequenininho, que tem poucas crianças, o ideal é que se digite de todas. E aí vai clicar em alterado só quem tem aquela avaliação alterada, tá? Mas não precisa digitar de todo mundo. Também não é obrigatório o cartão SUS, mas quanto antes a gente tiver o cartão SUS, melhor, porque no caso de vocês terem lá o prontuário eletrônico completo, com o CDS dentro, quando for migrar de dentro do prontuário alguma informação para o simplificado, tem que ter a identificação da criança, e aí o cartão SUS é a melhor identificação. Então, não esquecer de colocar lá embaixo o número de participantes, porque é aí que vai contar a produção de cada atividade, e quem realizou essa atividade, no final tem que ter um responsável pela atividade. Aqui tem só uma observação. Os campos CPF, senha, confirmação de senha e endereço serão necessários apenas para o envio online. Então, quem não estiver fazendo envio online, não vai precisar ter todos esses dados lá. Dentro daqueles cenários, quem for trabalhar online tem que fazer dessa forma. Devem ser usados os CPF e senha cadastrados a partir do centralizador. Então, o centralizador, o administrador faz primeiro o cadastro, né, como gestor, e aí, a partir desse, é que ele vai estar fazendo a liberação para os outros. O endereço deve ser sempre do IP do computador, então não adianta usar do computador do administrador, porque assim que eu vou usar o prontuário eletrônico, eu tenho que ter o cadastro daquela máquina. Caso seja o envio em arquivo, esses dados serão necessários apenas no momento daquele importador centralizador, né? No local, na secretaria ou do servidor que for enviar para o Ministério. E aí será utilizado o CPF e a senha de quem estará importando. Essa pessoa que vai importar, que vai aparecer lá no Ministério como responsável pelo envio desses dados. Ações que serão monitoradas pelo SUS-AB, que são os do componente 1, então avaliação antropométrica, saúde ocular, saúde bucal e verificação do calendário vacinal. Então, lá na fichinha tem um código, né? Então, vocês vão escolher a atividade, aí vem o tema prática para a saúde, e aí vão começar a colocar a informação manual ou digitada. Tem uma outra questão aqui,
Aqui também tem uma observação que o primeiro profissional cadastrado na ficha, ali, digamos que seja uma atividade em grupo, vários profissionais, o primeiro cadastrado é que deve ser o responsável pela atividade. Então, lá embaixo no rodapé, quando botar o responsável pela atividade, tem que ser esse primeiro dessa série de profissionais. E aí, sempre lembrar que isso tem que estar dentro da caracterização da atividade daquele profissional. Por enquanto é isso. Aí vai escolher avaliação procedimento coletivo, abre o público-alvo. Digamos que foi numa creche de 0 a 3 anos. Então, escolhe esse público-alvo. Na segunda coluna, vai escolher a atividade que fez. Por exemplo, avaliação antropométrica. Então, vai começar a registrar depois a avaliação antropométrica com peso e estatura daqueles que estão alterados. Os que não estão, você coloca só o número total lá no final da ficha. Uma outra coisa importante é que você pode colar esses dados, eu acho que depois eu tenho aqui mais adiante, por exemplo, se essas crianças de 10 que você avaliou, 5 você avaliou, fez uma ação de saúde bucal, avaliação da boquinha das crianças, você pode copiar e colar o nome, cartão SUS dessas crianças e arrumar ali dentro da próxima atividade que você colocou, excluir, acrescentar, enfim, e aí começar a fazer a segunda atividade. Mas cada atividade tem que abrir uma nova ficha, seja no manual, seja no computador. O campo do INEP, que eu já falei, que é importante, tem que inserir os números válidos, isso tem lá quando vocês fazem adesão, é importante, senão sempre uma equipe tem o QNES associado ao INEP de uma escola. Isso nós já falamos, para escolher o público-alvo, cada opção corresponde a um nível de ensino e para cada nível deve ser preenchida uma ficha diferente. No bloco das atividades, aqui reunião no caso pode entrar, mas não é das ações que vocês têm que preencher, mas deve ser preenchido também. Esse asterisco que chama atenção aqui, ele indica que esse campo é obrigatório. Então, tenha atenção para isso, porque sem você digitar o campo obrigatório, como é o número de participantes e o participante responsável, acaba tendo problema. Eu coloquei isso aqui, também parece meio óbvio, mas para lembrar, assim, tem todos esses iconezinhos, quando você registra cada pacientezinho, cada criança. Então, tem o editar, que é a canetinha, o cancelar, que é o X, o confirmar. Se não faz isso, não confirma cada ficha que você faz, cada atendimento que faz, depois não vai estar registrado. E aí a gente tem aquelas queixas, né, que não foi feito, eu fiz tudo, desapareceu tudo, mas esqueceu de confirmar, né? E cada um você vai adicionando e vai fazendo a mesma coisa. Edita, confirma, né? Eu acho que é isso. Ou também tem a possibilidade de cancelar, que é esse último símbolozinho. Então, acho que não tem nada difícil, porque os símbolos, eles são universais, né? Eu tinha falado ali do copiar, né? Então, tem esse símbolozinho do copiar, quando você quiser copiar o que você já fez, digitou lá 20 crianças da creche. Eu vou fazer outra atividade, eu posso copiar essas crianças, depois excluir aquelas que eu não vou, que não tem nada alterado, que eu não vou digitar, não vou colocar a opção alterado. Depois finaliza essa ficha, ou então se quiser acrescentar, vai clicar em editar, ou se quiser excluir, vai clicar em excluir. Parece muito óbvio isso, mas assim, a gente recebe inúmeras ligações de coisas que as pessoas não prestam atenção na hora de fazer, e aí deixam de fazer, e aí vem as queixas. Não estava, não salvou, não funciona, né? Mas tem que, como qualquer prontuário que a gente faz, né? Qualquer sistema eletrônico, ele tem que ser salvo, tem que ser confirmado, enfim. Então, prestem bastante atenção a isso. E
novamente que eu coloquei, né, lembrar de finalizar antes de enviar. Né? Se você finalizou depois, é difícil que você consiga rever essa ficha. Às vezes vai ter que fazer tudo de novo. Então, presta atenção antes de finalizar cada ficha, né? Para não ter que fazer novo trabalho, né? Também já falei dos dados online, quando a gente tem PEC, senão vai ser offline. Os dados transmitidos para a base nacional pelo centralizador, que pode ser desde a equipe de saúde, a unidade básica, a um servidor na Secretaria Municipal de Saúde. E é isso, eu não quero complicar muito, né? Eu acho que vocês têm perguntas aí. Tem a questão técnica da instalação do prontuário eletrônico, mas como eu falei, isso as equipes das secretarias estão sendo treinados. Em geral são técnicos de informática que vêm, então eles vão ter bastante habilidade para estar auxiliando. Em relação à adesão, antes que me perguntem, a adesão do PSE é até semana que vem, dia 15 de maio. Antes de vir para cá, eu entrei em contato com o Ministério da Saúde. Ainda não tem nenhuma posição se vai ampliar o prazo. Então, eu acho que todos devem se esforçar. Esse ano foi bastante simplificado, né? Não tem que estar enviando para lugar nenhum, nem para nós, nem para a CIB. Fica lá com vocês. É só tomar cuidado na hora de colocar as informações, de ter a informação dos secretários, de botar lá, confirmar, finalizar a ficha antes de imprimir. Certo? E agora eu estou, então, à disposição para as perguntas. O nosso telefone e o e-mail está aí. Eu sempre entusiasmo as pessoas a mandar e-mail, porque hoje em dia e-mail tu acessa em qualquer lugar, né? E aí pode estar auxiliando vocês mesmo quando a gente está em reunião, quando está em outros locais. Mas quando tem uma dúvida que vai perder a adesão, ou que implica em perder o seu recurso, ou perder mais do que o recurso, que é pouco, a possibilidade de você estar fazendo um trabalho de promoção de saúde, de atenção à saúde, de melhorar a questão do aprendizado da criança lá na escola, das famílias, enfim, e você não está disponibilizando isso porque essa é uma estratégia que contempla, que amarra, né, essas ações. E lembrar também que o Saúde na Escola, ele vem amarrado com várias outras ações, né, com Brasil Sem Miséria, com a questão do prontuário eletrônico. Então, é ruim que essas etapas fiquem para trás, porque o Ministério tem interligado uma estratégia na outra. Então é isso, eu fico à disposição das perguntas. Então a gente recebeu bastante pergunta aqui, vamos ver se dá tempo de responder todas. A primeira que eu tenho aqui é de São Miguel da Boa Vista. NutriSUS não vai ser obrigatório a adesão, né? Não, é optativo, né? Então aqueles municípios que são prioritários, eles já vai vir sinalizado nisso na hora que abrir a página, tá? Mas nós temos essa lista lá na Secretaria dos municípios que são prioritários, que estão dentro do Programa Brasil Sem Miséria. Eu já vou aproveitar e responder, que eu sei que tem a pergunta por que prioritários. Prioritários porque, através de vários indicadores de desenvolvimento humano, enfim, de mortalidade infantil, esses municípios têm áreas de bolsão de pobreza, e aí eles estão dentro do Plano Brasil Sem Miséria e são considerados prioritários por essa questão, né? Aquela questão da equidade, isso eu acho muito importante que o Ministério tenha colocado dessa forma, porque a gente tende a criar muitos programas e normalmente tem acesso àqueles que têm acesso a tudo, né? E nós deixamos de fora aquelas crianças, cidadãos que não têm acesso muitas vezes a nada, nem a mínima condição, né, de atenção à saúde ou da escola. Então, eu acho que contemplar a equidade. Acho muito importante que o programa tenha trazido isso.
Mondaí pergunta, precisa instalar o PEC prontuário? Eu coloquei todos os cenários ali, né? Para o melhor é instalar o PEC, a versão nova, porque aí você já tem como tá enviando seus dados para o Ministério, e dentro daquilo que eu falei, se você digitou no CDS, você pode salvar ou online ou offline, enfim, tem todas aquelas opções que eu falei que vocês podem estar adaptando às mais variadas situações que tem no nosso estado, que tem no país todo, né? Então, primeiro é avaliar a sua situação, mas o ideal é que instale o quanto antes o PEC, nem que seja num servidor municipal. Rio dos Cedros pergunta quem pode ter acesso ao ISUS. Os profissionais de saúde, as secretarias de saúde, enfim, vocês implantando o software, todos os profissionais de saúde vão ter acesso. Depois, quando receberem capacitação do prontuário eletrônico, vocês vão ver que tem o cadastro de cada profissional da unidade, ele vai entrar lá, ele vai ter uma senha. Então, as senhas são diferentes para diferentes atividades ou diferentes profissionais, por conta do sigilo, né? Tem algumas que todos podem ver, outras que são só um determinado profissional que pode ver. Então, todos os profissionais de saúde, desde que seu gestor decida, né, a implantar, né, o prontuário eletrônico. São Miguel da Boa Vista quer saber por que aderir ao PSE vem automático para aderir ao NutriSUS. É assim mesmo? Não vem automático, não. Vem para esses municípios prioritários, mas mesmo dentro dos prioritários, a ação é optativa, tá? Então, assim, existe toda depois uma negociação junto com a educação, com a creche, porque ela que vai assumir a administrar esse sachê na própria creche, tem que administrar no alimento, enfim, tem condições, situações técnicas que são importantes. Então, se o município quiser agora se achar habilitado e ele for dos municípios prioritários, ele já pode fazer essa adesão e vai receber o sachê. Aquele que não quiser, não participa. Esse ano é assim, é optativo, tá? Ano que vem, quem queria esse ano e não foi contemplado porque não é município de Brasil Sem Miséria, não é município prioritário, no próximo ano vai ser contemplado, porque aí a gente vai ter sachê, espero para todas as crianças do Brasil que precisam fazer profilaxia de anemia. Itapuá diz que a base de dados será implantada em CDS nas unidades. O Saúde na Escola só pode digitar no PEC ou pode migrar para o PEC? É dentro daquelas opções que eu coloquei. Você pode ter um computador lá na unidade, aí você tem o CDS, aí você vai fazer offline, né? Depois vai salvar esses dados, digita os dados, salva num pendrive, ou depois, se tiver um e-mail, envia por e-mail para aquele administrador, o servidor local, que tem o PEC e que vai enviar para o Ministério da Saúde. Tá? Então, é necessário que em algum local eu tenha essa versão com o PEC, porque só o PEC é que transmite para o Ministério da Saúde. E lembrando, a versão nova já vem com o CDS dentro dela. Iraceminha quer saber como saber se o Ministério já recebeu as fichas já digitadas. Então, eu já recebi um relatório de todos os municípios que já mandaram algum tipo de informação para o Ministério da Saúde. É claro que eu não sei a gente não tem condições de saber o que vocês informaram, mas se já foi informado, eu tenho como passar. Eu posso passar para as regionais, né, para as macros, para passarem para as regionais, para chegar para vocês essas listagens. Mas, assim, o número de municípios que já enviou alguma informação, que foi isso que veio nesse relatório, é bastante grande. Respondi? São Miguel da Boa Vista pergunta se tem como repassar o nome dos municípios que não finalizaram a adesão no PSE. Então, essa informação foi repassada para as macros na segunda-feira. Eu acredito
que tenha sido repassado para os municípios. E nós tivemos algumas queixas de municípios que juram que aderiram e não apareceram. Então, é bom rever, porque quando não aparece, ou fez adesão, tipo sexta-feira que a lista já estava pronta, ou então cometeu algum erro no final ali, não finalizou não salvou, não finalizou antes de imprimir o termo de compromisso. Em geral é esse erro que acontece, ou o nome dos secretários, aquela parte dos secretários não está adequadamente preenchida, tá? Mas sempre é bom rever. A listagem, eu posso checar se chegou para todos os municípios, mas eu estou tentando uma mais atual, ver se o Ministério me manda uma de hoje ou amanhã, para vocês ficarem mais tranquilos. São Miguel da Boa Vista também pergunta, eles falam que eles têm o GEMUS da empresa inovadora, que tem o cadastro de todos os pacientes do município. Eles perguntam se é possível importar esses cadastros no ISUS. Então, eu também comentei isso, né? Agora, com essa nova versão, existe a possibilidade de usar esses TRIFTs, que é uma linguagem aí da informática que eu não sei bem o que é, mas é isso. E aí, a partir disso, você tem essa possibilidade. Mas lembre que eu falei também, você tem que ter similaridade nas suas páginas, por exemplo, da atividade coletiva. Se você não tiver todos aqueles itens de promoção, enfim, você não vai conseguir alimentar isso no seu sistema, porque só vai migrar se isso estiver disponível lá, né? Tá? Então, e eu acho assim, é obrigação da empresa que vocês estão comprando o serviço viabilizar isso, porque senão não adianta vocês usarem, porque vocês vão perder a questão dos recursos de várias ações que fazem parte do CISAB. Presidente Getúlio gostaria de saber como eles podem envolver mais as equipes nas ações do PSE. Aqui vale tanto para a equipe de saúde, eu acho, quanto para a escola. A questão que eu coloquei no começo, tem que ter o grupo intersetorial de trabalho, que tem membros da educação, agora da assistência social também, da saúde, porque esse grupo é que vai ser o mobilizador. Então, ele deve traçar estratégias, tipo oficinas, enfim, planejamento local, para que não sejam ações pontuais, porque a equipe realmente, por que eu que vou fazer isso, né? Então, assim, acho que tem que fazer que a adesão não seja de alguns, mas que seja de todos. Essa é uma estratégia da atenção básica, das equipes de saúde da família, é uma ação de promoção de saúde, né? Que é fora dos seus muros, mas que está dentro das atividades da equipe de saúde da família. Itajaí pergunta como saber sobre a lista dos municípios prioritários. Eu acho que eu já falei isso, mas a gente pode estar vendo isso para estar encaminhando para vocês. Mas quando vocês abrem o sistema lá, já tem as escolas prioritárias, que são onde tem essas crianças, ou que são do Bolsa Família, enfim, essa série ou que tem adolescentes em conflito com a lei. Pomerode pergunta, o NutriSUS será obrigatório para todos os municípios? Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Não é obrigatório, tá? O ano que vem, todos vão poder fazer adesão, mas esse ano é optativa. Palmitos diz que o programa é muito bem estruturado, porém, em relação à antropometria, primeiro eu preciso cadastrar ou acompanhar o estudante no CISVAN, para verificar o estado nutricional, para depois indicar se há alteração ou não. Seria bom se fossem interligados os dois sistemas. A possibilidade é que sejam a partir do prontuário eletrônico que tudo esteja integrado, né? Todos os sistemas que fazem parte do CIAB de antigamente, que agora vão fazer parte do CISAB. Então, justamente é para facilitar. Se eu estou acompanhando aquela criança no CISVAN, não tem porquê eu fazer tudo de novo se aquela criança já está lá. Então, esses dados vão migrar direto para o CDS, né? E aí você vai poder importar para o Ministério da Saúde. Qual que era o restante da pergunta? Primeiro precisa cadastrar ou acompanhar o estudante? As duas coisas. O que você vai botar alterado ali, né,
Isso faz parte da equipe, não do PSE, mas da equipe de saúde, né? Se eu sei que uma criança está desnutrida ou obesa, eu vou tentar ver como é que eu vou atender, ou individualmente, ou em grupo, dependendo da gravidade do caso. Mas o que você vai fazer, a classificação ali, é do estado nutricional. E segundo o estado nutricional, que você vai botar alterado ou não. E isso o prontuário eletrônico já te dá na hora. Quando tu põe o dado, ele já diz se está sobrepeso, obeso, se está com estado nutricional adequado, tá? Então essas coisas vão ficando fáceis, senão você tem que olhar lá na caderneta da criança, enfim, calcular o índice de massa corporal. Isso é uma coisa, acompanhamento deve ser feito pela equipe de saúde, é óbvio, né? Palma Sola pergunta como saber se já foi finalizada a adesão do nosso município, onde podemos ver? Quando vocês fazem a adesão correta, vem uma mensagem, a sua adesão foi finalizada com sucesso. Se não tem essa mensagem, é porque por algum motivo não finalizou, tá? Então, eu acho que essa é uma dica importante. E a gente tem essas listagens que está passando para as regiões aí para informar vocês. A Atalanta pergunta em relação ao PSE. Na ficha de atividade coletiva, é cadastrado apenas os usuários com alteração? Isso mesmo, você vai colocar só, tem ali alterado ou não alterado. Vai digitar individualmente o nome da criança, aquela que está alterada somente. Quem tem poucas crianças, o ideal é que digite tudo, né? Porque essa vai fazer parte do seu relatório, mas não é exigido que digite todos. Guaramirim pergunta, os municípios que já integram o PSE terão até quando para integrarem o ESUS? Até 20 de agosto, as informações no ESUS têm que ser transmitidas para o Ministério. Lembram que tem todas aquelas etapas de 20% para quem aderiu, 50% quem no primeiros 6 meses fizer 50% das metas, se não só recebe em 12 meses. Como esse ano a gente tem um ano atípico, que é um ano, enfim, que eleitoral, enfim, pode complicar o repasse financeiro do Ministério de Saúde para os municípios se atrasar muito. Então, se preocupem, porque realmente eu acredito que vai ser 20 de agosto, porque não há prazo hábil, né, de passar recurso até o final dessa gestão, né, de 2014, se as informações não chegarem lá, tipo agosto, né, para serem analisadas em setembro. Mondaí pergunta, então o sistema CDS é para quem não tem conexão com a internet? Para quem tem, só instala o PEC prontuário e o PEC centralizador? Para quem tem, pode ter aquelas opções. Tem um servidor local que encaminha para a secretaria, aí instala para esse administrador local, que depois vai repassar online da secretaria. Quem não tem pode fazer a fichinha, digitar no CDS, salvar no pendrive ou transmitir via qualquer internet que estiver disponível, né? Pode ser até numa lan house e enviar para o servidor da secretaria, tá? Mas realmente, por enquanto, a opção de quem não pode instalar PEC por esses motivos, não tem internet, não tem computador para todo mundo, né? Vai fazer no CDS. Ou manual ou digital. Palmitos aqui então pergunta, só para ficar claro, na ficha de atividade coletiva, exemplo indicador de doenças ou agravos negligenciados, eu só digito os estudantes que tiverem alteração ou eu digito todos com e sem alteração? Só digita os que tiverem alteração. Agora, não esqueçam que vocês vão botar o total de participantes no final da ficha. Então, digamos que vocês verificaram junto à vigilância, à escola, enfim, e que só tem um aluno que vocês identificaram com tuberculose, mas vocês viram fizeram essa varredura, né? Não precisa ter exame clínico, mas não tem uma notificação, não tem conhecimento. As crianças que tiveram acesso a essa avaliação, o número total, vocês vão colocar o número total no final da página, tá?
Palma Sola pergunta: as atividades desenvolvidas no PSE deste ano deverão ser lançadas até que data? Então, eu acabei de falar antes dessa pergunta, é 20 de agosto a data final. Só lembrem que quanto antes vocês colocarem, tem a questão do repasse dos primeiros 6 meses, né? Então, os repasses são feitos à medida que você, pelo menos, informa 50%, né? Então, é bem importante que isso aconteça o quanto antes. Bom, acho que nós encerramos por aqui. Quem tiver mais dúvidas, tem a disponibilidade do contato, né, via e-mail com a gente, ou de ficarem as perguntas que são repassadas. E estamos à disposição na Secretaria de Saúde e a gente pede que todos se sensibilizem em relação à adesão ao PSE, porque é um dos poucos programas que a gente viabiliza ou vislumbra uma possibilidade de fazer promoção de saúde. Obrigada.